Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a todos os profissionais do Brasil inteiro que se inscreveram conosco para esse evento e estão aqui participando e nos prestigiando. A todos vocês, o nosso muito obrigado. A gente espera que consigamos, alcançar as expectativas, as dúvidas e os comentários que vocês nos enviaram. Eu vou passar para vocês rapidamente o cronograma das nossas atividades durante esses 3 dias. Porque o nosso workshop, gente, começa hoje, vai amanhã e termina na sexta, tá? Então serão 3 dias de muito conhecimento, que nós vamos compartilhar. Vocês têm a oportunidade também de enviar as suas dúvidas. Em alguns momentos a gente pode inserir essas dúvidas durante as próximas palestras. Então fiquem à vontade, para enviar por e-mail, colocar nos comentários, tá? Nós estamos à disposição para a gente tentar ao máximo decifrar, esse enigma que é o manual do proprietário, tá? Então hoje, quarta-feira, nós vamos falar sobre entendendo o manual do proprietário, quais são as normas, qual é a legislação, do que ele é feito, Vamos conhecer o panorama do manual do proprietário, tá? No segundo dia, a gente vai aprofundar um pouco mais esse conhecimento. A gente vai passar para vocês o passo a passo do manual do proprietário. Como é que a gente monta de fato, quais são os itens que eu avalio numa obra quando eu vou elaborar o manual do proprietário. No terceiro item, no terceiro dia, nós vamos comentar sobre a mão na massa. Vamos pegar um manual, abrir ele inteiro aqui com vocês e a gente vai montar juntos quais foram os aspectos. Nós vamos analisar esse manual em suas partes para contemplar o todo e conseguir entender de fato, entrando, mergulhando nesse documento, como que ele funciona de fato, tá? Para a gente conseguir entendê-lo com mais profundidade. Por isso é muito importante a gente pegar um exemplo, Nesse caso vão ser 2 exemplos para a gente poder analisar com bastante critério o que deve conter no manual do proprietário, tá? Então hoje, o primeiro dia, a gente vai falar basicamente do panorama. O que é o manual do proprietário, o que ele não é, quais são as normas que o definem, qual que é esse mercado de manual do proprietário e quem pode atuar e como elaborar, tá? Isso a gente vai tratar hoje no primeiro dia. Deixa eu me apresentar, eu sou Jussara Lima, engenheira civil aqui na Realizar Engenharia, empresa que foi fundada em 2016 e os sócios, têm mais de 30 anos de experiência combinados, entre 17 e 30 anos aí de atuação na área, tá? Bom, eu comecei em obra, gente. Essa foi a primeira obra que eu participei, tá? Foi um desafio, enorme a gente, como estagiária, entrar numa obra e de repente já ver tanta coisa acontecendo, a gente fica meio que paralisado no primeiro momento, Eu até tinha medo, falei, gente, eu nunca vou fazer obra na minha vida, é muito difícil esse trem, olha como é que faz. Muitos desafios, mas foi excelente, Nós entregamos essa obra, ela está assim hoje. E é muito curioso, tá? Porque essas 2 fotos foi eu que tirei. Era a função, do estagiário fazer as fotos de registro do andamento da obra. E eu pedi para o condomínio que ficava de frente para essa obra, para subir onde eu conseguia, o pavimento mais alto, sem entrar em apartamento de ninguém, No caso era a cobertura da caixa d'água. E eles me deixaram entrar, Foram muito gentis. E eu tirei essa foto. E aí, essa foto seguinte, eu tirei mês passado, porque eu fui prestar um serviço neste mesmo condomínio. Aproveitei e tirei a foto. Olha como é que ela é linda, E aí você vê que o condomínio ele se expandiu, Tem outros prédios aqui atrás. Mas essa foi a primeira obra que eu participei nessa construtora. Tá? Então, é gratificante, Ver que ela tá aí, bonitona, muito bem aclamada na cidade, tá? E, bom, como entregar uma boa obra? Tá? Essa é a pergunta de milhões. Porque quando você fala em entregar, vamos fazer um experimento mental aqui. O que você pensa quando você fala, eu entreguei aquela obra bem? Te dou um tempinho aí para você pensar. Se quiser, pode até colocar no chat aqui. O que você entende que é uma boa entrega de obra? E aí, conseguiu pensar? O que é uma boa entrega de obra? E é engraçado, quando você para pensar, a resposta não parece ser tão óbvia quanto a pergunta, deixa implícito.
Ah, é uma obra bem feita, isso é o que todo mundo pensa, né? Mas eu não estou falando da característica da obra em si, eu estou falando da entrega, né? Esse procedimento de entrega de obra. Você sabe me falar quais seriam os itens, né, que categorizariam uma boa entrega de obra? Bom, eu vou colocar aqui elencados alguns. Uma obra bem feita, claro, né? Esse é um ponto que a gente pensa. Uma obra bem feita. O que seria uma obra bem feita? Uma obra construída com qualidade, com um bom acabamento, né? Uma obra limpa, organizada. Você entra e você se sente bem naquele lugar porque ele tem uma qualidade na execução dos materiais, da mão de obra, tá? A gente vê isso, a gente sente isso. O cliente final também. Ele pode, às vezes, não conseguir identificar o porquê que ele acha que aquela obra é melhor do que outra, mas ele sente, né? Ele sente que um alinhamento, né, das pedras, que elas estão bem aprumadas, que você tem um alinhamento adequado dos rejuntes, né, no porcelanato, que eles estão todos com a mesma espessura. Tem todas características, né, visuais que você consegue absorver quando entra num ambiente construído que foi bem feito, que foi feito e executado com qualidade. Mas esse é um ponto intrínseco, né, do produto. Eu não estou falando do processo de entrega de obra. Entendem a diferença? Então, quando eu falo de uma boa entrega de obra, eu já estou deixando implícito que o produto é bem feito. Senão, nem adianta. Posso até tentar entregar com champanhe, fazer uma festa maravilhosa que não vai convencer o cliente de que aquilo está bom. Porque ele já começou errado, né? Já começou mal feito. Então, deixando de parte a questão de como essa obra foi construída, a gente está analisando aqui o procedimento de entrega. Porque eu já vi boas obras, né, bem feitas, que no processo de entrega foi um desastre, né, foi muito desorganizado e ela não soube passar para o cliente toda a qualidade que ela empregou no momento de executar aquele empreendimento. Tá? Então, esse é um problema muito sério. Imagina você gastar todo aquele investimento em construir bem feito e o cliente não conseguir avaliar quão bem feita foi aquela obra. Tá? Então, essa percepção da qualidade, né, é um valor intangível. Eu preciso passar isso para o meu cliente. É o meu maior propósito, né, porque esses clientes, estando satisfeitos, eles vão gerar uma nova onda, né, de novos clientes. Eles vão passar essa mensagem adiante. Tá? E um cliente insatisfeito, ele faz um estrago muito grande. Ele passa a informação da insatisfação dele para muito mais pessoas do que aquele cliente que está satisfeito. Então, a gente precisa evitar ao máximo que o cliente fique insatisfeito. Então, quando eu falo de obra bem feita, eu estou falando do produto, mas eu não estou falando do procedimento de entrega de obra, tá? Também vem à mente a entrega no prazo. Lógico, né? Se eu estou falando de uma obra bem feita, foi uma obra que seguiu um cronograma, né? Que teve um planejamento adequado, mas novamente, eu não estou falando do produto, eu estou falando do processo de entrega de obra, tá? Então, quando eu falo de obra bem feita e obra entrega no prazo, eu ainda estou falando do produto, tá? Áreas limpas e organizadas. Aqui eu já começo a falar do processo de entrega. Porque quando a gente vem na mente, eu quero entrar numa obra que está sendo entregue agora, eu quero que ela esteja limpa. Isso é o óbvio, né? E às vezes o óbvio precisa ser dito, porque não é cumprido em alguns casos. Eu vou mostrar alguns exemplos adiante, vocês vão entender. Porque tem obra que entrega muito bem as áreas comuns, né? As áreas de lazer que você verifica quando entra numa torre, ela está maravilhosa. Mas quando você vai naquelas áreas técnicas, cômodos de bombas, né? A área do reservatório, elas estão em completa desorganização e muita sujeira. Tá? Inclusive restos de obra, materiais, né, que não foram utilizados, que por vezes, né, a construtora deixa lá, querendo deixar por debaixo dos tapetes, mas acaba que quando é uma obra que vai ser verificada, né, por um bom condomínio, que trabalha todo esse processo de forma adequada, ela vai ser interrogado, né? Por que está deixando esse tanto de coisa aqui? Tem que ser retirado, então não vai deixar aquilo acontecer, tá? Então é por isso que é importante a gente pensar que quando eu vou fazer o processo de entrega, já entra uma primeira questão, eu preciso vistoriar todas essas áreas, inclusive as áreas que não estão tão requisitadas, né, pelos
proprietários, assim, os clientes finais, mas que vão ser utilizadas pelas equipes auxiliares de manutenção, né, de utilização para manter aquele prédio funcional. Então, essas pessoas vão entrar nessas áreas. E principalmente, né, quando tem síndicos que são mais preocupados com essa questão, eles vão verificar. E é importante que esteja realmente limpa e organizada, porque vai precisar de utilizar aquelas áreas para dar manutenção. E depois, com a documentação completa. Então, isso é um requisito para o procedimento de entrega, que eu já estou falando. Então, quando vocês lembram dessas 3 coisas, essas 4, né, coisas, é importante lembrar que 2 delas eu estou falando do produto e 2 eu estou falando do procedimento. Mas o procedimento de entrega de obra, gente, abarca muito mais coisas. Tá? A documentação completa, o que seria essa documentação? Quem fala dessa documentação? Qual que é ela, né? Geralmente, por falta de conhecimento, né, de aprofundamento nesse tema, muitos condomínios entendem que a documentação é o laudo do Corpo de Bombeiros e o habite-se. É isso que compõe o prédio. Talvez um alvará. Quando o síndico entende muito, ele pede ali um histórico, né, de pagamento das contas de concessionárias, do IPTU que foi pago durante a obra. Talvez um contrato de elevador. Mas vejam que são pontos muito, assim, aleatórios e muito fragmentados. Não vou nem falar aleatórios, não. Fragmentados. Tá? Essa é a palavra. Porque não tem um conceito do todo. Da onde que saiu que eu preciso receber o contrato do elevador? Ah, porque eu vou dar a manutenção desse elevador. E agora quem paga é o condomínio. Então, geralmente, a própria construtora até já te dá o contrato disso. Porque ela já estava pagando, né? Ela utilizou aquele elevador durante a obra. Então, agora ela passa para o condomínio e o condomínio continua com essa vigência do contrato. Mas, em alguns casos, tem outros sistemas que não têm essa obrigatoriedade do contrato de manutenção e fica meio nebuloso, precisa contratar, não precisa, quem que vai contratar, quanto que custa, quem que vai pagar. É esse ponto que nós gostaríamos de falar e apresentar aqui no Manual do Proprietário. Por quê? Apesar de não ser muito óbvio, mas o Manual do Proprietário está inserido nesse procedimento de entrega de obra. Uma obra bem entregue vai ter um Manual do Proprietário bem feito. Isso é princípio, tá? Se a construtora se preocupa com o manual do proprietário, com certeza a obra que ela está entregando vai ser uma obra com mais qualidade do que a média, tá? E aqui são exemplos, essas são obras reais, essas fotos foi eu que tirei, claro que não tem, né, nome de construtora, não dá para identificar, tem o nome da fabricante da caixa d'água, mas não, né, ela fornece para o Brasil inteiro, então não dá para identificar da onde que são esses lugares. Mas vejam a cara desse reservatório de água. Aonde que ele está? Olha a quantidade de materiais de obra, de coisas que não fazem parte do local. Não posso ter cimento, né, pacote de cimento do lado da caixa d'água. Né? Então eu preciso organizar essa área para entregar para o meu cliente final, para ele conseguir acessar a caixa d'água, fazer as manutenções que são adequadas, porque agora esse ambiente não pertence mais à construtora, ele pertence ao condomínio, o condomínio que vai tomar conta, então o condomínio tem que receber da forma adequada, limpa e organizada. Outro exemplo, isso aqui é um caixão, é uma área de bombas, uma casa de bombas. E vejo que você não consegue nem enxergar onde está a bomba, de tanta coisa que colocou aqui, porque foi virando um depósito de materiais que não estão sendo utilizados pela obra, né? Aquele finalzinho de obra a gente sabe que é caótico, tem 1 milhão de pequenos consertinhos a serem feitos, né? Porque vai fazendo as vistorias de entrega para o cliente e alguma coisinha ou outra fica, mas aí a construtora tem que se organizar, né? De sempre manter naquele local que ela vai utilizar e o que não for utilizado já descarta, tira com a caçamba e evacua da obra, para não manter em locais que são necessários para o condomínio fazer as suas manutenções materiais de construção, tá? Isso aqui é ponto de vistoria de recebimento de obra que dá problema. E essa é uma segunda questão do processo de entrega de obra. Ela faz parte de um contexto em que a construtora deveria fazer a sua própria vistoria de entrega. Não esperar que o condomínio faça, tá? E isso já acontece em várias construtoras, né? Porque elas se preocupam em garantir que tem um registro de que ela está entregando aquelas áreas técnicas com a maior qualidade possível, limpas e organizadas,
com os quadros identificados, registros identificados, pintadinhos, toda a área, né, bem confortável para receber a equipe de manutenção. Então você vê aqui que a parede não recebeu nenhum tipo de revestimento. É claro que a gente não vai impor, né, nada que esteja fora do memorial descritivo daquela edificação, né? Mas faltou aqui, né, um capricho, né? Podia pelo menos passar uma tintazinha branca para deixar o ambiente com cara de limpo, mas nada, né? Deixa tudo no osso e, bom, é uma área técnica, deixa para lá. Eu entendo de uma forma diferente, né? Eu acho que a qualidade da obra ela se traduz naqueles pontos que não estão tão visíveis àquele cliente final, né? Ela está traduzida que se eu faço um cômodo se eu faço um cômodo técnico, né, bem feito, ele vai traduzir ali uma forma de qualidade que é inexplicável, né? Claro que o cliente vai perceber que aquilo foi pensado para ser bem feito. Se ele se preocupou até naquele detalhe que ninguém está vendo, é porque realmente os detalhes visíveis vão estar, então, impecáveis, tá? Porque o contrário acontece demais, né? Quando tá feio na parte externa, pode saber que lá internamente vai estar muito pior, tá? E aqui eu trouxe para vocês, né, algo que acontece, construtora que foi condenada a pagar a manutenção da fachada de um prédio, porque ela não entregou o sistema de ancoragem naquela edificação. Não deixou claro como ia fazer, aqui depois continua a matéria, né, ela não entregou aquelas ancoragens da manutenção da fachada, né, para você ancorar os balancinhos ou a cadeirinha para fazer a manutenção da fachada. E, para piorar, né, toda a última laje da cobertura, ela empregou placas de aquecimento solar. Então, para a pessoa conseguir fazer a manutenção com contrapeso, teria que remover todas as placas solares, uma coisa que não ficou pensada, não ficou informada no manual do proprietário. E isso te dá um exemplo das informações que estão falhando no momento de repasse da construtora para o condomínio. Esse é um tipo de processo que era muito simples de evitar. Claro que se tivesse uma informação clara no manual, né, uma informação didática de como fazer aquela manutenção da fachada, mesmo sem as ancoragens, né, empregando outras técnicas, deixasse um procedimento, um projeto de como é que seria o emprego desses balancins, esse tipo de situação não aconteceria. Mas a construtora não pensou, ficou ali no ponto cego e, infelizmente, ela sofreu esse processo, e eu nem condeno o condomínio de entrar no processo contra a construtora, porque realmente deixou uma situação ali muito difícil para ele fazer a sua manutenção, né? Falhou na construtora em não fazer, porém é importante lembrar aqui que falhou o condomínio também quando recebeu a obra e não percebeu que isso estava ausente, porque no momento do repasse do condomínio tem que ter uma vistoria do condomínio também, nas áreas que ele está recebendo para saber se elas estão adequadas. E esse é um ponto que vários síndicos falham, né? Eles não fazem essa vistoria técnica do empreendimento para saber se ele retém todas as informações necessárias, se estão empregadas todas as instalações necessárias para a segurança, a habitabilidade e manutenibilidade daquela edificação. Vários condomínios não possuem essas três, né, em maior ou menor grau, algum ponto dessas três categorias nos seus prédios, e os síndicos não veem isso, só vê quando vai ter algum problema lá na frente. Aí até provar, né, o processo judicial é longo. Nesse caso aqui o condomínio ganhou, mas até chegar nesse ponto de ganhar, ele passou por um período aí, né, de processo. Tá? Então, não deixa chegar nesse ponto, é só se antecipar com os profissionais adequados, né, com o conhecimento adequado, você consegue sim evitar uma série de problemas, tá? Então, quando a gente fala de manual do proprietário, parece que eu estou falando só de um documento pequenininho, mas não, eu estou falando de todo um procedimento de entrega que faz a diferença entre uma boa entrega e uma má entrega, tá? E tudo que a obra precisava fazer era empregar essas ancoragenzinhas aí, né? Bem tranquilinho, mas não foi feito, tá? É essa ancoragem que faltou e foi essa o pivô, né, do processo que condenou a construtora, tá? Bom, então vamos entender o que é o manual do proprietário. Mas antes de entender o que é
o manual do proprietário, vamos ver o que ele não é, porque é muita confusão, né, sobre esse documento que todo mundo acha que as obras fazem, mas nem todas elas fazem. Parece que é fácil, mas quando você pega para fazer, você vê, né, o desafio que é, tá? Então vamos entender o que ele não é. E ele não é aquela brochurinha simplista do que a obra tem para fazer de manutenção, tá? Que isso acontece. Um manual genérico, que não apresenta a edificação como ela é, que tem informações desatualizadas, né? Normas desatualizadas sendo mencionadas, falta uma linguagem didática. Então, tem manuais que colocam tudo, você vai ter que fazer essa inspeção com uma empresa especializada. Mas qual empresa? Qual que é a inspeção? Isso tem que ser falado, né? Tem que ser instruído, porque o síndico ele é leigo, ele não sabe nem quem que ele vai contratar para fazer a manutenção se você não falar para ele, tá? Então, manuais genéricos é uma negativa. E tem muito manual que é assim, uma tabelinha que ele copiou diretamente de normas técnicas, né? Livros técnicos que são lançados, tem vários órgãos, né, que fomentam a manutenção das edificações e eles lançam também as suas publicações, como o Sinduscom, o Secov, eles montam, né, materiais e apresentam para a sociedade para a gente poder coletar aquelas informações. Esses manuais de como fazer um manual também foram feitos, né, por especialistas da área, então são informações preciosas, mas eu não posso pegar aquele manual e simplesmente copiar e colar. Isso não vai me dar uma informação específica da minha obra. E a própria publicação fala isso, né? O manual tem que ser específico daquele empreendimento. Então eu vou mexer naquelas manutenções, eu vou perguntar para o meu fabricante se aquilo precisa ser complementado ou não. A gente vai fazer um bem bolado. Eu vou usar as informações, né, que estão nas publicações, mas eu também vou acrescentar mais conhecimento, né? A sua experiência, a experiência do engenheiro que fez a obra, dos fabricantes e fornecedores, né, que prestaram serviços naquele local, tá? Todos eles em conjunto é que vai formar um documento que realmente vai ajudar o cliente final a fazer as suas manutenções. Então, esse estilo aqui de manual muito genérico, ele é completamente inadequado. Bom, e o manual também não é o sistema de gestão da manutenção do prédio. Isso pode ser confuso. Por quê? Quando eu falo de sistema de gestão da manutenção, eu não estou falando de manual do proprietário. O manual do proprietário vai ter um capítulo que é o plano de manutenção sugerido pela construtora para o condomínio. Mas como ela vai pegar esse plano e vai implementá-lo no seu condomínio, aí já é como o condomínio, né, vai fazer essa gestão. Mas não é só isso, tá? Então, o manual do proprietário ele contempla outras informações que vão abarcar, né, uma série de informações muito específicas daquela obra que não se restringem somente ao sistema de gestão da manutenção, tá? Ela é uma parte do manual, não é o todo. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, porque é muito simples fazer um sistema de gestão da manutenção, né? Você vê que tem vários aplicativos que fazem exatamente isso. Você pode colocar quais são as manutenções que você precisa fazer e ele de tempo em tempo vai te dar um recadinho e falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Chama o fulaninho lá para fazer tal e qual manutenção. Porém, o manual do proprietário não é isso, tá? Ele é mais do que esse sisteminha. E é importante a gente fazer essa diferenciação porque muitas pessoas confundem e entendem que se entregarem um sisteminha de gestão da manutenção, está entregando o manual do proprietário, tá? E não é correto pensar dessa forma, tá? O manual do proprietário é um documento legal. Ele ainda precisa de ser elaborado por um técnico, por um profissional, né, que vai fazer uma análise disso, vai entender quais são as informações que são necessárias colocar nesse manual, porque quando eu falo de sistema de gestão da manutenção, primeiro eu tenho que fazer um descritivo do que é o sistema, né, quais são os sistemas prediais que contemplam naquela edificação que vão entrar no sistema de gestão da manutenção, tá? Então é importante a gente fazer essa separação, porque se eu coloco todos os sistemas, então eu já não estou dentro daquela especificidade. Eu estou fazendo um sistema genérico e não posso ser genérico no manual do proprietário, tá? Eu preciso sempre ser específico
porque a obra ela tem sistemas específicos. Eu não posso colocar lá que tem que fazer a manutenção no sistema de estrutura de concreto armado, estrutura metálica, estrutura pré-moldada e estrutura de alvenaria estrutural. A pessoa, mas qual que é a minha? Porque no sistema genérico vai ter as 4 lá para ele fazer, só que a dele é somente uma, qual que é? Se eu não especificar qual é o estilo de estrutura que ele tem na edificação, ele não vai saber fazer qual a manutenção que ele tem que empregar naquele prédio. Tá? Por isso que é muito importante a gente entender os itens que compõem o manual do proprietário, até para saber o que é válido e o que não é válido. Então, o sistema de gestão da manutenção puro não é manual do proprietário. Tá? O manual do proprietário é muito mais. E os erros no manual proprietário, né, eles geram prejuízos reais, tanto para as construtoras quanto para os condomínios também. Né? Você não ter um documento bem elaborado vai gerar prejuízo para as duas partes. Para a construtora, né, que vai ter processos, que vai ter que pagar indenizações, e para o condomínio também, porque vai ter aquele monte de cliente satisfeito com situações que ele não entende, que ele vai ter que chamar, né, vários profissionais para arrumar, e vai ter também um desgaste e uma perda financeira. Tá? Então, esses são itens que às vezes não está tão tangível assim na tabelinha da planilha orçamentária da obra. Tá? Então, é importante a gente pensar que tem alguns custos que eu invisto nele para eu não ter problemas ou custos maiores futuramente. Tá? Então, agora sim, né, sabendo tudo que o manual do proprietário não é, vamos entender o que é o manual do proprietário. Então, o manual do proprietário é o documento que informa os proprietários e o condomínio sobre as características técnicas da edificação construída. Tá? Esse é um primeiro ponto. Ele também vai descrever os procedimentos recomendáveis e obrigatórios para conservação, uso e manutenção da edificação, né? Assim como a operação dos equipamentos que envolvem aquela edificação. Informa também aos usuários sobre as suas responsabilidades nas atividades de manutenção, conservação e utilização do condomínio. É muito importante lembrar, né, que com o advento da norma de desempenho, agora essas responsabilidades estão bem claras. Se o condomínio não faz a sua manutenção de forma adequada, ele perde a elegibilidade de garantia daqueles itens que não foram manutenidos. Tá? Então é importante sempre deixar isso em mente. Até para o condomínio também, quando for receber aquela obra, saber que ele tem que cumprir com aquela manutenção, ou ele pode perder, sim, o direito à garantia daqueles itens que não sofreram manutenção adequadamente. Então, ele contribui para que a edificação atinja a sua vida útil de projeto. Tá? Ele contempla uma amálgama dessas informações que vai falar sobre toda a conservação, a operação e manutenção para que aquela edificação chegue à sua vida útil de projeto, né? Pensada, projetada, e aí sim vai ser executada na vida mesmo. E como que ele pode ser entregue, né? Como que é o manual mesmo? Ele é entregue fisicamente? Sim, algumas empreendedoras, né, algumas empresas ainda fazem a entrega no formato físico. Imprime o manual e entrega o livrinho para os seus clientes, tá? Tem algumas construtoras que têm elas têm esse procedimento interno, tá? Não tem nada de errado, né? Essa é a forma padrão de entrega do manual, tá? Mas a gente também tem, né, um advento, um surgimento das entregas digitais. Então agora é muito mais comum eu ter esse manual entregue em pendrives. Aí a consultora até aproveita, já coloca toda a biblioteca de projetos daquela edificação e alguns outros documentos, né, em alguns casos o próprio databook da edificação já vai junto no Pencart, porque ele cabe, né, bastante coisa. Então ela aproveita e já entrega uma série de documentos que vai fazer parte da vida de manutenção daquele prédio. Aproveita, né, e coloca bastante informação lá mesmo. E a parte digital, ela possibilita isso, né? Eu posso entregar muito mais documentos, né, informações para o meu cliente do que eu só tivesse que imprimir folha a folha. Então tem vários modelos de pendrives, né? Eu posso entregar esse modelinho aqui da frente, que a gente chama de Pencard. Ele tem exatamente o tamanho de um cartão de crédito e ele tem uma abinha, né, que você abre e insere no computador para poder abrir e verificar, tá? E tem também o pendrive, né? O pendrive normal, coloca ali a logo da construtora ou a logo do empreendimento.
A gente também, antigamente, né? Antigamente, assim, né? Uns 5 anos atrás, a gente ainda entregava em CD. Só que agora, a maioria dos computadores novos, né, não tem mais o drive de CD. Então, essa é uma mídia que está meio que em desuso, tá? Então, assim, algumas construtoras ainda pedem, né, pela característica dos clientes, mas ela está mais em desuso. Agora, nas entregas digitais, o que está mais sendo aceito, né, é uma entrega por QR Code. Então, esse QR Code vai num adesivo que é colocado no QDC da unidade, quadro de distribuição de circuitos, né, que geralmente é aquele quadrinho dos disjuntores, fica ali na área de serviço, né, você abre e vê os disjuntores lá dentro, aí na portinha dela tem uma etiquetinha com acesso ao manual proprietário. Tá? Isso está sendo bastante comum. A pessoa vai com o celular, com a câmera já consegue abrir a página que está o manual proprietário. Tá? E o plano de manutenção, ele faz parte do manual, mas às vezes algumas construtoras extraem esse planinho de manutenção e imprimem ele para ficar mais fácil, né, mais didático, para a construtora acompanhar. Às vezes montam já um aplicativo e entregam para a construção, né, para a edificação manter as suas manutenções dentro dos prazos. Tá? Então, isso já acontece em algumas entregas, né, de construtoras para o condomínio. E algumas construtoras também já entregam o databook condominial, que é aquela lista de documentos, e a gente vai falar onde que está a referência dessa lista, que o condomínio precisa receber para começar a vida daquele prédio, né? Como se fosse a certidão de nascimento. Eu preciso ter uma série de documentos que garantem, ó, esse prédio nasceu agora e a partir deste momento a responsabilidade é sua, condomínio. Então a construtora que precisa se preocupar em montar esse databook. É muito importante, ela está se precavendo de problemas lá na frente, sendo organizada e ainda dando para o condomínio todas as informações que ele precisa para fazer a sua manutenção. Tá? Então é muito importante lembrar que o databook condominial existe e é uma obrigação da construtora repassar para o condomínio. Tá? Além do databook, a gente também tem uma organização dos dispositivos que a consultora entrega para os seus condôminos, né, para os seus clientes. Condôminos a gente fala, mas cliente de forma geral, né? Então, em alguns casos, tantos dispositivos que são entregues que eles precisam ser organizados, né? Então, tem construtora que entrega toda a mobília das áreas comuns. Então, isso precisa estar relacionado em algum lugar. Então, o que é mobiliado, né? Tá lá já exposto. Mas se tiver aqueles talheres, se tiver a entrega de toda uma parte de equipamentos e eletroeletrônicos, isso precisa ser organizado, não entregue, né, de uma forma assim, meio que informal. Precisa ser entregue organizadamente, com a identificação, fazer um protocolo de entrega, né? Então, condomínios costumam ter bastante chaves para cômodos técnicos, né, áreas que são mais restritas. Então, tem que ter um relatório dessas chaves todas que estão sendo entregues, fazer um protocolo disso, tá? Então, é muito importante alguns detalhes serem lembrados quando você vai entregar o manual e as coisas que que são adicionais do manual, né? Que ele vai compilar. Então, eu tenho o manual, eu tenho o plano de manutenção, eu tenho o databook, eu tenho os dispositivos que são entregues junto com aquela obra, que fazem, né, estão descritos lá no manual para ser feita a manutenção. Então, eles também precisam ser organizados, né, entregues preferencialmente junto com o manual. Tá? Faz uma reunião com o síndico e entrega o manual, o plano de manutenção, entrega todos os dispositivos organizados, faz uma vistoria, né, junto com esse síndico durante por toda, né, a área comum, para ele conhecer, saber onde é que ficam os cômodos técnicos, e assim você tem uma entrega com mais qualidade, que é simplesmente entregar aquele manual ali sem muita interação, né, com o seu cliente final, tá? E essa é uma entrega que a gente fez, né? Colocou todos os documentos em caixinhas, né? Os dispositivos que eram pequenos, alguns acessórios, né? Que não fazia muito sentido deixar solto. Colocou tudo organizadinho na caixinha, igual vocês viram aqui. Colocamos uma etiquetinha bonitinha para identificar. Isso tudo também entrou o manual, o plano de manutenção, o databook da edificação, com o protocolo de todos os itens que foram entregues, para o síndico fazer a sua conferência e
assinar também, né? Então ele vai ter um documento de que ele recebeu todos aqueles itens e a construtora vai ter um documento de que entregou aqueles itens, né? Então é importante os dois lados estarem formalizados nesse momento de repasse, da construtora para o condomínio. E o manual proprietário? Ele é obrigatório? Essa é uma resposta fácil de dar. Sim, ele é obrigatório, tá? Ele faz parte da lei federal que contempla o Código de Defesa do Consumidor, né? Vamos ler? É o artigo 50, parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercida e o ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática com ilustrações. Quando a gente faz o manual da edificação, a gente tem que pensar a quantidade de sistemas que tem nela. Então, para cada sisteminha, eu vou ter alguma informação a ser passada e uma manutenção a ser instruída. Tá? Então, o manual do proprietário, quando eu falo de edificação, ele é realmente um documento muito complexo. E essas são as normas que contemplam, né, de fato, o manual do proprietário. Eu tenho a norma mãe, né, que é a norma de elaboração do manual do proprietário, que é a norma 14037. As diretrizes para a elaboração dos manuais de uso, operação e manutenção das edificações. E é nela que está a famosa lista do databook condominial, tá? O databook de entrega de obra. Então é importante verificar lá no anexo A da norma 14037 a lista de documentos que a construtora precisa repassar para o seu cliente final quando ela entrega uma obra. Então a norma 5674 é ela que fala do sistema de gestão de manutenção, como ele deve ser feito, como ele deve ser registrado, como ele deve funcionar dentro da vida do condomínio ou da edificação, tá? Então, a norma 14037 e a norma 5674, em conjunto, é que elas vão formular o manual proprietário, porque tem alguns itens da 14037 que ela chama a 5674 para fazer às vezes, né? Então, ela vai falar como que deve ser feito um sistema de gestão da manutenção. Ele deve cumprir com os requisitos da 5674. Então, você tem que ir lá na 5674 e ver como é que tem que ser feito. Tá? Então, elas vão sempre trabalhar em conjunto. E a norma de desempenho, ela fala da obrigatoriedade de ter o manual. Tá? Então, ela vai colocar aqui, ó, ao construtor ou incorporador, cabe elaborar o manual de uso e manutenção ou documento similar atendendo à norma 14037. O manual deve ser entregue ao proprietário da unidade quando da disponibilização da edificação para o uso. Deve ser também elaborado o manual das áreas comuns, que deve ser entregue ao condomínio. E aqui eu tenho uma informação importante. Se eu tiver uma edificação que possui fins edilícios, né, ou seja, ela tem uma área comum e áreas privativas, né, unidades de proprietário específico e áreas comuns, eu preciso fazer 2 manuais. Tá? O que isso quer dizer? Que eu vou fazer um manual do proprietário para a unidade e o manual das áreas comuns para o síndico. Não pode ser o mesmo documento. E se você pensar comigo, faz muito sentido, porque os sistemas que eu tenho dentro de uma unidade são muito menores do que os sistemas que eu tenho dentro de uma área comum. Tá? Então, são diferentes. Eu vou ter alguns sistemas nas áreas comuns que não terão no proprietário e vice-versa. Tá? Então, eu posso ter todo um castelo de reservatório de água que é metálico, mas ele está na área comum. Então, não faz sentido eu colocar isso no manual do proprietário, porque não é o proprietário que vai fazer a manutenção do reservatório de água, é o condomínio. Então, é ele que tem que contemplar aquelas informações. Da mesma forma, se tiver uma bancada de granito enorme na unidade e na área comum não tiver, então aquelas recomendações de uso, operação e manutenção das bancadas de granito não vão estar nas áreas comuns, em sim no manual do proprietário, tá? Então eles são documentos distintos. Então quando eu falo de um empreendimento que ele tem esse conceito edilício, né, áreas comuns com áreas privativas, eu vou ter 2 documentos a serem entregues, tá? Isso é preconizado pela norma de desempenho, ok?
E é importante lembrar que muitas construtoras fazem de forma equivocada, né? Entregam um documento único com todas as informações para todo mundo. Então é uma informação única que proprietário e síndico têm, mas que não deveria ser assim, tá? O proprietário tem o seu manual e o síndico tem o seu. E quem pode atuar como projetista do manual, né? Então quem faz o manual proprietário é projetista de manual, tá? É um documento técnico, né? Como você elabora um projeto. Então a gente precisa levantar informações, escrever várias coisas. Quem são esses profissionais? Via de regra, os profissionais que são habilitados, né? Engenheiros e arquitetos, que podem emitir ART ou RRT. Então, esses profissionais habilitados é que podem elaborar os manuais das edificações, tá? Porque eles vão ter o conhecimento adequado, né, do que é uma edificação para analisar o que tem que ser contemplado no manual proprietário. E o mercado é vastíssimo, né, gente? A gente está aqui numa situação em que eu tenho vários prédios antigos que não têm o manual e que nos acionam, né, para fazer esses manuais. Então a gente tem a elaboração de manuais de edifícios antigos, mas eu também tenho, né, a maior parte são manuais de obras novas, né? Então toda obra nova que se inicia, se ela vai ter, né, o arquiteto dela para fazer os projetos, vai ter o projetista estrutural para fazer a parte de estruturas, ela também vai ter o projetista de manual, tá? Porque toda obra nova precisa. Mas não só obras novas, tá? Obras de reforma também. E essas obras, quando a gente fala, não estou falando só de obras de edifícios residenciais. Edifícios comerciais também precisam de ter, edifícios que serão escolas, shoppings, aeroportos, arenas esportivas, todos eles, se eu tenho uma relação de consumo, né, de construção, de venda, de cliente final, eu vou ter a necessidade de entregar o manual proprietário, né, o manual da edificação. Então, vai ser necessário que aquela construtora, incorporadora, né, faça o manual da edificação que ela está sendo entregue. Tá? E as obras de reforma também entram nesse quesito, elas também precisam entregar os seus manuais. Tá? Então, o mercado é enorme. Tá? E quanto cobrar pelo manual? Né? Essa é a pergunta que chegou aos montes, né, para a gente, quando a gente fez aquela pesquisazinha. Nós perguntamos, né, e vários de vocês nos perguntavam quanto que custa, quanto que cobra. Bom, gente, eu não vou falar quanto que custa o manual, né, mas eu vou falar quanto cobrar desse manual e a forma como a gente cobra, tá? Então é importante no primeiro momento a gente saber que o manual, o primeiro item que eu vou verificar dele é a complexidade da edificação. Não necessariamente o tamanho também impacta, né, é claro. Mas primeiramente a complexidade. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver um edifício residencial de alto padrão, né, ele tem vários sistemas, piso aquecido, toalheira aquecida, você vai ter banheira, tem spa, tem piscina, ele tem sauna, tem uma churrasqueira, tem tantos itens. Cada item daquele é um capítulozinho no manual proprietário, né? Então você vai ter que demandar tempo para pesquisar, saber qual é o modelo que está sendo empregado, quais são as informações, né, que você precisa pegar com o fornecedor para colocar no manual. Então, ele tem uma complexidade muito maior. Vai te demandar muito mais tempo para levantar todas aquelas informações. Porém, quando você pode ter, né, empreendimentos que são enormes, né, com 1.000 unidades, mas a unidade em si é muito pequenininha, tem pouquinhos sistemas ali, e as áreas comuns é basicamente a entrada de água, de energia e estacionamento. Então, também é pouco complexo, né? São poucos sistemas a serem avaliados, além da parte estrutural, claro. Então, assim, não necessariamente um empreendimento muito grande vai ser mais complexo do que um empreendimento que tenha muitos sistemas, tá? Então, a nossa primeira avaliação é o seu tempo. Quanto tempo que você vai gastar para fazer o manual. E aí, ele ser complexo impacta muito mais do que ele ser grande, tá? Outro ponto a ser observado também é a personalização. Tem alguns manuais, principalmente residenciais, né, de alto padrão, que o pessoal oferece personalizações para aquelas unidades. Se isso acontecer e for necessário colocar isso no manual, né, às vezes a personalização ela vai afetar sistemas de instalação, sistemas de revestimento, vai ser um revestimento diferente, então eu preciso falar, né, as informações daquele revestimento que está sendo empregado.
naquela unidade que às vezes está sendo personalizada pela própria construtora. Então, se a construtora está executando, ela tem que entregar um manual específico. Então, se ele é específico, ele vai contemplar a personalização, tá? Então, se tiver isso, é um adicional de tempo que você vai ter que empregar para estudar, né, aquelas unidades, não só as tipos, mas também as que são personalizadas. E um ponto importante é a qualidade da informação, tá? Infelizmente, a gente trabalha com um mercado muito diverso, né? Tem construtoras que são muito avançadas na questão de gestão de projetos, né? Tem várias disciplinas daqueles projetos, com várias revisões, tem um sistema, um departamento, né, de arquitetura, de projetos, que vai trabalhar aquilo de uma forma muito bem organizada, mas a gente também tem aquelas construtoras que contratou o projetinho lá e é a mesma informação desde sempre, mas a gente sabe que na obra as coisas mudaram, né? Então, é importante fazer essa avaliação da qualidade da informação que você vai receber. Porque se você estiver trabalhando com uma consultora que é organizada, que vai te dar todas as informações, vai ser muito mais fácil de você elencá-las no manual do que ficar garimpando aquela construtora que colocou de um jeito, né, contratou um projeto que era ilustrativo, mas executou de uma forma completamente diferente. Você tem que ficar indo na obra para saber como é que foi feito tal coisa. Você vai gastar mais tempo, tá? Importante falar isso aqui porque é a realidade do mercado. Tem situações que acontecem da qualidade da informação que provém do seu cliente não é tão boa. Isso vai te demandar mais tempo, então você tem que reproduzir isso em preço, tá? E outra coisa a ser observada é se você vai precisar de trabalhar com terceiros, né? Você vai precisar de algum parceiro para fazer a entrega desse manual. E é uma coisa muito importante, tá, gente? Não tenham medo de ter parceiros, é importante. Eu não vou abrir uma gráfica no meu escritório para poder fazer os pencards, por exemplo. Eu também não vou ficar imprimindo o manual, principalmente porque o manual precisa ser bonitinho, né? Ter uma capa dura, ser coloridinho. Então, a impressora que a gente tem em escritório não vai fazer uma impressão adequada, né? Com a qualidade esperada. Então, não adianta eu querer absorver todos esses pontos, né? Às vezes a consultora quer entregar um aplicativo e eu não sei fazer o aplicativo. Se for esse o caso, é só pedir por um parceiro, né? Tem muito profissional que pode te ajudar a elaborar, tem várias formas de se fazerem aplicativos e ele vai te ajudar a fazer um aplicativo que vai entender, né, exatamente o que a construtora precisa para entregar para o cliente final dela. Então não tenha medo, né, de ter esses parceiros. Eles vão te ajudar e você pode sim contar com essas pessoas, com essas empresas, né? Então é importante lembrar que, se isso acontecer, você tem que reproduzir isso na sua proposta ou deixar aquele ponto como excluso, né? Então, como é que vai ser a mídia de entrega do manual? Vai ser impresso? Se for impresso, você já tem que pelo menos ter uma noção de qual que é o valor que as gráficas cobram, né? Para você colocar na sua proposta o valor que a gráfica cobrou. Inclusive, colocar lá que é pago à parte, né? Ou pago direto para a gráfica, ou coloca como excluso, que a própria consultora pode pegar o seu material e imprimir direto para a gráfica, tá? Isso é importante você pensar. Ah, se vai ser em pencard, esse pencard vai ser personalizado, quem que faz, qual que é o preço, e novamente, é uma linha à parte, né, da sua proposta. Nunca coloque junto, tá? É sempre bom separar. E quanto mais você abrir sua proposta, melhor, né? Você gastou, você está colocando lá que o manual do proprietário vai custar tanto, o manual das áreas comuns, né, o manual do síndico vai custar outro tanto, a mídia, né, impressa, vai ser em pencard, vai ser no site, tudo lá separadinho, para a consultora saber que ela está te pagando para elaborar o manual do proprietário um valor X e está pagando um valor Y, que é para a impressão desse material, tá? E já aconteceu comigo, né? Um empreendimento muito grande, o pessoal fez questão de imprimir e a impressão ficou muito mais cara do que o meu trabalho de manual, né? De elaborar o manual, tá? Então isso acontece. Outro ponto, como que elabora o manual de excelência? Uma pergunta, como é que eu faço para elaborar? Quais são as perguntas, né, a serem feitas? Bom, gente, e é complexa essa pergunta, tá? Um manual bem feito, ele vai ser didático, ele vai ser fácil de ler e ele vai contemplar a edificação como um todo, tá? Então não é uma pergunta muito fácil, mas você começa a trabalhar a elaboração do manual seguindo as normas técnicas, né? Então você vai seguir o que já existe pensado, né? Então quem
produziu as normas técnicas já trabalhou em cima dessas informações por anos e resumiu isso para você conseguir ter um roteiro inicial. É claro que a norma técnica é sempre o mínimo necessário. A gente vai sempre tentar trabalhar a mais, né? Porque eu quero entregar um material de excelência. Então, eu vou sempre fazer a mais. Porém, a linha, né, base é a norma técnica. E, inclusive, falar para vocês que a norma 14037 ela sofreu revisão agora, em janeiro de 2024, tá? Então, agora em 2024, ela tem uma nova edição com alguns pontos que aproxima mais essa norma 14087 com a norma de garantias, né, a 17170. Então, a norma de garantias foi lançada em dezembro de 2022, já tem 1 ano e meio aí que ela está no mercado, e para conseguir adaptar, né, as informações novas que a norma de garantias trouxe, a norma 14037 foi avaliada e foi revisada, e lançou agora a terceira edição em janeiro de 2024. Tá? Então é importante saber que tem uma norma nova de manual do proprietário. Outra coisa, né, que a gente sugere é fazer uma abordagem sistematizada. O que isso quer dizer? Eu vou falar para vocês aqui. Bom, o que é então a abordagem sistematizada? É bom lembrar, como eu já falei anteriormente, que a edificação é um conjunto de sistemas, tá? E a gente precisa abordar todos eles de forma abrangente para não esquecer nenhum item de manutenção. Porque, como eu falei lá no início, se eu esqueço um item de manutenção, esse item pode se tornar o item de processo, né? Que o condomínio vai entender que aquilo ficou incompleto, né? Ele vai se sentir insatisfeito e pode sim levar a construtora a um processo. Tá? Então, para evitar esse tipo de situação, eu preciso, o primeiro ponto é entender como que os sistemas foram empregados naquela edificação. Então, aqui o ponto principal é não deixar itens sem as suas instruções, tanto de informação de como aquele item foi feito, mas também as informações de uso, operação e manutenção. Tá? Vou dar um exemplo, então, para vocês aqui. Ó. O sistema de proteção e combate a incêndio. Em várias publicações, né, que você vê, até as publicações que instruem, né, a fazer o manual do proprietário, elas vão sempre colocar informações um pouco fragmentadas. Né? Então, eu tenho lá um sistema de combate a incêndio, mas só da parte hidráulica. O que significa? Eu estou falando somente da rede de hidrantes, né? A reserva técnica de incêndio, que fica na caixa d'água, e a rede de hidrantes com a bomba de pressurização do sistema de hidrante. É só isso. Mas um sistema de combate a incêndio é muito mais do que isso. Ah, não, mas aí ele fala também da iluminação de emergência e da porta corta-fogo. Mas é só isso que tem? Quando você vai ver, né, as várias ITs, tem várias, né? Quando você pega, se você entrar no seu site do Corpo de Bombeiros do seu estado, né, porque é de cada estado, ele tem lá uma abinha que é só de instruções técnicas e tem várias, tá? Aqui no de Minas Gerais tem mais de 30. E a gente colocou aqui uma seleção das mais comuns que são empregadas nas edificações, porque algumas é para falar se for um evento, né, como é que vai utilizar, se for fazer um palco, então tem situações que não se aplicam a edificações. Mas as que se aplicam e que são mais recorrentes, né, não excluindo que tenham outras, né, mas as mais recorrentes, teriam pelo menos essas daqui. Vejamos aqui o primeiro item. Acesso de viaturas. O que parece simples, né? Só o acesso da viatura do Corpo de Bombeiros dentro da edificação. Não é comum que o bombeiro exija isso, né? Geralmente ele consegue fazer uma análise, se ele consegue parar na rua e fazer a extinção do incêndio, né? Com o veículo do Corpo de Bombeiros. Pela rua ele não exige. Mas em determinados empreendimentos, né? Se o empreendimento for muito grande e ele verificar que tem uma distância que supera, né, o que a mangueira vai conseguir alcançar em termos de distância, ele exige que o veículo do Corpo de Bombeiros consiga entrar na edificação. E teve uma edificação específica, que a gente fez o manual, que o acesso, né, para esse veículo ficava em uma laje sobre um caixão perdido. E essa laje ela precisou ser reforçada para receber todo esse peso do veículo do Corpo de Bombeiros, né? Porque ele cheio de água ele tem um valor X lá que supera em muito um carro normal. Eles precisaram reforçar, mas eles não reforçaram toda a laje, porque era gigantesca, né? Eles reforçaram somente o trecho que precisaria entrar o veículo, né, do Corpo de Bombeiros. Mas
Porém, na hora que a gente faz isso, né, quando a construtora fez esse reforço, a união desse reforço com a outra laje precisou de ter uma junta de dilatação e teve todo um trabalho técnico em cima disso. Eu precisei informar esse trabalho técnico feito no manual do proprietário, porque aquela situação precisava de receber uma manutenção específica. Aquela junta de dilatação recebeu um material, né, muito específico. Toda a parte da laje, né, que foi pré-moldada especificamente para aquele trecho. Então a gente teve vários itens de informação que eram preciosos para o condomínio. Tá? Então isso precisou entrar no manual do proprietário. Outro ponto, segurança estrutural. Acontece muito, e assim, é bem comum mesmo de acontecer, das paredes da unidade, das áreas comuns, ter um tempo de resistência ao fogo diferente, por exemplo, das escadas de emergência, ou do elevador, né, a caixa do elevador. E eu preciso informar essas diferenças para o condomínio. Por quê? Se ele precisar fazer alguma manutenção, né, por algum motivo vai precisar reformar a parede da escada, às vezes alguém deixou cair um equipamento lá e quebrou, isso já aconteceu, né, a gente já viu acontecer. A pessoa foi subir com uma máquina de lavar roupa, lava e seca, né, uma máquina muito pesada, e ela se soltou do carrinho e quebrou a parede da caixa de escada, tá? A escada de emergência. Ele não pode refazer de qualquer jeito. Ele precisa manter o mesmo estilo executivo que foi feito porque foi pensado com o tempo de resistência ao fogo em mente. Então, se tinha um bloco cerâmico de 20 centímetros, ele tem que manter o mesmo estilo. Bloco cerâmico, 20 centímetros, passa reboco. Ele não pode mudar esse sisteminha e colocar outra tipologia de fechamento, porque ele pode alterar o tempo de resistência ao fogo. Tá? Então, essa informação também entra no manual. Compartimentação vertical. A gente já entregou também um manual para um prédio que tinha uma fachada anetizada. Então, você olhando de fora, é aquela fachada toda de vidro, né? São módulos de vidro e ela externamente fica muito bonito, né? Todo de vidro. Porém, internamente, ela tinha uma viga invertida embaixo, de 60 centímetros, e o Corpo de Bombeiros exigiu, no projeto daquele prédio, que a compartimentação vertical fosse de pelo menos 120 centímetros. Ou seja, eu tinha 60, estava faltando 60. Então, a construtora fez uma parede de alvenaria em cima dessa viga invertida. Então, eu tinha, de um pavimento ao outro, 120 centímetros de compartimentação vertical. Porém, quando os arquitetos foram chegando, né, para fazer a personalização daquelas unidades, né, arquitetos e design de interiores, né, para fazer como que ia ficar internamente, né, eles questionaram, alguns deles, né, perguntaram, inclusive, se podia remover aquela paredinha. A gente mostrava no manual, não pode de jeito nenhum, porque é uma questão exigida pelo Corpo de Bombeiros. Então veja a importância dessa informação contemplada no manual, porque, né, não é fácil de saber que é importante não mexer naquela paredinha, tá? Outro ponto, saída de emergência. Eu preciso mencionar qual é a tipologia da porta corta-fogo, né? Ela está linkada aqui, saída de emergência, com a porta corta-fogo, tá? Inclusive as rotas, né, de fuga, que podem ser diferentes do pavimento tipo, para o pavimento térreo, para o pavimento que tem as áreas comuns, né? Então isso é importante também a gente contemplar no manual. Outro quesito é o controle de material de acabamento, isso desde o acidente, né, na Boate Kiss, virou uma ordenança, né, e foi bem rápido. Eu lembro que na época o Corpo de Bombeiros do meu estado, né, imediatamente já mandou um ofício para todo mundo, para o Sinduscom, e o Sinduscom avisou as construtoras sobre a necessidade de ter esse controle de materiais de acabamento. E teve uma obra que a gente fez o manual, que o pessoal colocou um painel enorme, né, de madeira no salão de festas. E esse era um painel ripado, né, muito bonito, com características que seriam acústicas, né? Então ele servia para ficar bonito, mas também para manter a acústica mais reservada ao salão de festas, né? Porém, como ele era todo de madeira, o Corpo de Bombeiros exigiu que fosse tratado com um verniz específico e tivesse um retardante ao fogo. Esse verniz a gente precisou colocar todas as informações dele, porque o condomínio teria que dar uma manutenção a cada X tempo nesse verniz, para ele manter a característica antifogo que ele tinha. Então a gente conseguiu fazer essa informação aparecer no manual em vários momentos para ficar bem óbvio, bem didático que aquele painel era uma madeira, né, num ambiente que seria utilizado por muitas pessoas, um ambiente praticamente público, né?
Então ele precisaria ter essas características de resistência ao fogo para imitar até uma alvenaria. Ele não poderia ser só uma madeira, né? Porque o acidente de acontecer um incêndio e aquele fogo se alastrar muito rapidamente num local, né, que tivesse muitas pessoas, ele teria sim a possibilidade de gerar um acidente muito grave, tá? Então, essa informação tinha que aparecer no manual, tá? Outro ponto, compartimentação horizontal. E essa é um pouco menos rara de aparecer, mas acontece, que é quando você tem aqueles prédios muito compridos e às vezes no meio deles tem uma porta corta-fogo. Você não entende, mas por que no meio do prédio tem uma parede com uma porta corta-fogo? É justamente para tentar conter um pouco mais, né? Quando o prédio é muito extenso, ele pode precisar fazer essas contenções. E eu preciso explicar isso no manual, porque às vezes essa parede corta-fogo, ela é toda corta-fogo. Então, o proprietário da unidade que tem essa parede adjacente não vai poder fazer qualquer tipo de intervenção nessa parede. Por exemplo, vai que é a parede que passa num banheiro e a pessoa querer colocar um nicho, não vai poder, porque essa parede ela é corta-fogo. Então não posso reduzir a seção dessa parede, tá? Não posso também colocar muitos pontos de instalações elétricas ou mexer na hidráulica, porque senão eu vou estar também diminuindo a minha seção transversal dessa parede, que pode afetar no tempo de resistência ao fogo que ela tem. Tá? Então, olha a importância também de mencionar esse quesito no manual. Aí a gente falou das portas corta-fogo, né? Eu vou falar do tempo de resistência ao fogo dessa porta, vou falar das manutenções dela também. Aí tem o detecção e alarme de incêndio. Qual que é o tipo de detector? Onde que ele está inserido? Né? Como que eu faço se ele, por exemplo, for acionado acidentalmente? Eu preciso colocar essas informações no manual. Sinalização de emergência. Acontece muito, gente. O pessoal tira a sinalização porque acha feio. Vocês acreditam? Aconteceu já em alguns condomínios que a gente prestou serviço. Ao contrário, né? Fazendo o manual para o condomínio. Eu falo, mas cadê a sinalização de incêndio na frente do elevador? Tem que ter aquela plaquinha, né? Que a pessoa não pode entrar em caso de fogo e tal. E aí a proprietária falou, não, mas aquela placa é muito feia, a gente tirou. Gente, não pode tirar, tem que deixar e inclusive tem que dar manutenção, né? Ela tem que estar sempre bonitinha, limpa. A parte que é fotoluminescente dela, né? Precisa estar sempre funcional. Se ela perder aquela fotoluminescência, precisa trocar a placa, tá? Se alguma placa quebrar, for extraviada, tem que trocar. Então, é importante lembrar disso no manual. Outra coisa que às vezes não aparece é os extintores, né? Item extremamente importante. Os extintores, eles têm manutenção, que é aquela manutenção de recarga anual, mas eles também têm uma recarga especial a cada 5 anos, né? Que ele precisa passar por todo um teste hidrostático para saber se ele está resistente, né? Essa cápsula dele ainda está funcional. Então, tem toda uma parte que é específica dos extintores. Inclusive, eu sempre recomendo colocar no manual como que se usa o extintor, porque a pessoa que é o usuário normal, né, eventual de um ambiente construído, pode não saber utilizar um extintor. Então, se ela tiver pelo menos visto algum dia na vida no manual, é um item fácil, né, dela acessar para ela conseguir lembrar em caso de emergência, tá? O sistema de hidrante, que a gente vai falar, né, mas além de falar da parte hidráulica dele, eu também vou falar das mangueiras, como é que faz o teste, há quanto tempo, em quanto tempo faz o teste hidrostático das mangueiras também, porque elas precisam ser manutenidas, e a gente já viu, né, alguns condomínios que a mangueira está praticamente puída já, né, nunca foi manutenida na vida, e o prédio tem 10, 15 anos, tá? Isso é extremamente importante. E o sistema de pressurização da escada, ele faz parte do contexto do combate a incêndio, então eu também vou colocar dentro desse sistema mãe. Se eu fizer dessa forma, né, sempre pegar um sistema mãe e ver todos os filhos que tem, é muito mais fácil de eu conseguir lembrar todos os itens que compõem aquele sistema mãe. Então eu não vou esquecer de algum pedacinho que ficou para trás, tá? E é isso que a gente fala quando eu penso numa abordagem sistematizada. Eu vou pegar aquele sisteminha e vou ver tudo que ele tem para me falar daquela parte especificamente. Depois eu vou pegar um outro sisteminha e vou levantar tudo que ele tem. Aí eu vou pegar uma instalação e vou levantar tudo que ele tem,
tá? Igual a gente fez no Corpo de Bombeiros. Eu não vou pegar só os itens fragmentados e colocar ele espalhado pelo manual. Eu vou colocar ele dentro de um sistema que vai fazer sentido, tá? Então eu consigo eliminar grande parte dos problemas de não levantar itens quando eu trabalho dessa forma, tá? E o passo a passo para elaborar o manual, a gente vai ver amanhã. Então não perca essa aula de amanhã. Nós vamos falar especificamente desse item, tá? Então, quinta-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente com esse ponto, o passo a passo para elaborar o manual do proprietário, tá? Bom, gente, chegamos ao final dessa primeira palestra. Eu agradeço muito a presença de vocês até aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar para a gente no e-mail realizarengenharia.com ou nos comentários dos vídeos ou nos comentários dos grupos de WhatsApp que a gente também abriu durante a fase, né, de inscrição para este evento. Esses 3 canais estão disponíveis para você entrar em contato conosco, tá? E aí a gente fica à disposição, vamos tentar responder, né, da melhor forma possível. E novamente eu agradeço a presença de vocês, tá? Muito boa noite.